Vamos falar de Mercedes. Mercedes que teve ali o André Kimi Antonelli, que foi companheiro de equipe Do Oli. do Oliver Berman. Eu ia falar do Ocon, não sei porquê. Né? E aí, com uma hype bem grande, né? Como a gente já citou aqui, com tempo de estrada, né? Tempo de carro de Fórmula 1, basicamente de uma temporada, né? Nas classificações, o Russell bateu nele por 21-3, né? A classificação na parte final, a classificação final, o Russell foi o quarto colocado e o Antonelli foi o sétimo, aí legal. 319 pontos para o Russell e 150 para o Antonelli, quase uma metade, né? E 2 pódios, né? Se não me engano, do Kimi Antonelli e 2 vitórias do George Russell. Como que você avalia, né, com isso, né, e também o próprio Kimi Antonelli, que talvez tenha sido o cara que mais oscilou, assim, ó, ele teve momentos excelentes e também quedas muito bruscas que a gente lembra aqui dos nossos programas, creio que também no Band Esportes vocês devem ter tido um retorno do pessoal falando que o André Kimi Antonelli era uma farsa, aquela coisas do tipo. Cara, acho que primeiro pensando me colocando no sapato do menino, né? Você é um menino de 18 anos, ocupando a vaga Hamilton, de nada menos que Lewis Hamilton, e um menino que assim, né, venceu Fórmula 4, venceu Fórmula Regional, venceu Fórmula Regional, pulou direto para Fórmula 2, uma temporada, né, que capengou ali com a Prema porque o carro deixou de entregar, e sobe direto para Fórmula 1, obviamente muito bem treinado, mas sobe direto para Fórmula 1. Uma coisa que eu lembro muito do meu pai me falar no começo do ano, ele falou assim, esse menino não sabe o que é frustração. Interessante. Ele venceu, tudo que ele correu, ele ganhou, até hoje, né? Então, assim, tudo bem, ele teve um ano complicado ali na Prema, mas, poxa... Que a cabeça é muito mais já na Fórmula 1. Exato, uma cabeça muito mais, né, voltada, já estava treinando, já estava fazendo teste com Fórmula 1, eu falei, meu, esse menino não sabe o que é frustração. E desde o kart. E desde o kart, né? Então, assim, não deve ter sido um ano fácil para ele de lidar, e talvez, assim... Né, eu pego muito pela própria história do George. Quantos anos o George ficou na Williams antes de subir para Mercedes? Ele entrou 19, 20, 21 e 20. Ele entrou em 22, né? Em 22. Então, ele ficou 19, 20, ele ficou 3 anos na Williams antes de subir para a principal. E aí, obviamente, chegou muito bem preparado, né? Se bobear, esse experimentou muito, muito, além da conta do que é frustração. Você colocar um menino que acabou de entrar na Fórmula 1, tem 18, acho que o pessoal não presta tanta atenção, mas a maturidade emocional de um cara de 18 é muito diferente de um cara de 25, 26, e né, acho que a calma que você tem e como você consegue meio que desassociar a pressão e o ambiente da Fórmula 1 de você como piloto, isso é uma coisa que você vai aprendendo conforme o tempo vai passando, e você jogar tudo isso de uma vez na cara de um menino de 18 anos não é muito fácil. Ainda acho que foi muito honrável a temporada que ele fez, de uma maneira geral de velocidade. O cara fez pole em Miami, e né, tudo bem que foi para sprint, mas bom, não desmerece. E outra coisa que eu escutei, né, depois que a temporada acabou, acho que foi no site do Grand Prix, bem famoso lá de fora, os caras falaram que o Kimi, ele, né, acho que mais do que outros pilotos, ele era muito dependente em simulador. É um menino que não tinha experiência em muitas pistas que correu a Fórmula 1 esse ano, Las Vegas é uma delas, e é um menino que dependia muito do como que o carro se comportava no simulador para poder performar na vida real. E quando o carro chegava na vida real muito diferente do que era no simulador, ele se perdia. Então aí você vê, por exemplo, poxa, parece que eles arrumaram nessa última parte do campeonato, o que me disse que na parte de simulador era muito similar, Interlagos, Las Vegas, Abu Dhabi, era muito mais perto do que ele tinha no simulador e o que ele tinha na vida real do que outras pistas que ele correu. Então eu acho que dá uma bagunçada na performance quando você não tem experiência e fica, né, entre aspas, viciado num modo de guiar no simulador, e você chega na vida real, precisa resolver tua vida rápido. Então acho que tudo isso conta como experiência para ele o ano que vem, e acho que o ano que vem vai ser um divisor de águas entre, poxa, será que o investimento no menino realmente se pagou e agora ele está performando, ou vale jogar ele para uma equipe um pouco menor e sobe alguém? Lembrando que o contrato do Russell foi muito minuciosamente estipulado, porque pode vir uma vinda do Verstappen depois, então tem bastante jogo para acontecer.
E ali talvez, né, Isa, a questão também do Russell, como a gente citou aqui, o companheiro de equipe dele que comeu o pão que o diabo amassou, acho que talvez na pior época da Williams possível ali nas últimas décadas, né, talvez muita gente até olhasse para o Russell para ser esse cara de referência para ele. Falar assim, dá uma conversada, sei lá, deve ter muito apoio ali dentro do próprio Toto Wolff. Com certeza. Mas essa frase que você falou, acho que seu pai falou para você, que é bem real, o fato dele não ter se frustrado nessa escalada até a Fórmula 1, acho que é muito importante, né? Com certeza. Ainda mais que a Fórmula 1 é um ambiente muito diferente. Ali ele tá lidando com pessoas muito mais experientes do que ele, que já passou por situações em que ele nem pensava em enfrentar, né? Muito jovem, muito novo. Então ele encontra uma realidade muito diferente. E para você, um jovem de 18 anos, chegar numa situação como ele chega, substituindo o Hamilton, numa equipe de ponta, numa equipe que consideravelmente tinha um carro que dava para ele entregar resultados, e aí ele vai sentindo essa pressão, é muito difícil, né? Então, um ponto muito interessante mesmo é esse fato dele ter que aprender a lidar, que chegando na Fórmula 1 ele não seria imediatamente o melhor, como ele não foi, né? Os outros rookies performaram melhor do que ele, e acho que a partir do momento que ele entendeu como funciona tudo isso, como funciona as expectativas que as pessoas têm sobre ele, e como ele responde, ele conseguiu tirar isso das costas e fazer o que ele tinha pra fazer ali, que era pilotar, e consequentemente os bons resultados iam chegar, e que foi o que aconteceu. Foram 3 pódios, né? Las Vegas ele também vai pro pódio. Bem lembrado. Então assim, o Kimi, a gente falou muito sobre ele durante essa temporada, porque tinha assim, uma expectativa muito grande com ele no começo. Acho que essa pressão exatamente fez com que a gente mesmo ficasse um pouco decepcionado com ele, mas a gente precisa, ali no fundo, né, no fio da coisa, entender que ele só tem 18 anos. Então tem que ter um pouco de paciência. Não é que ele é um piloto ruim, longe disso, obviamente, é só que ele precisa construir ali também a sua evolução, da mesma forma que a gente defendeu que o Bortoleto precisa construir e tantos outros que estão chegando agora. E fica a dica aqui, inclusive, né, Isa e amigos, no motorsport.com, no site, nesta terça-feira, tem uma entrevista exclusiva com o nosso correspondente italiano, Roberto Quinquero. É verdade, que muito fez boa. uma belíssima entrevista com o André Kimi Antonelli, exclusiva, e ele fala exatamente que até também a própria Mercedes voltar com aquela suspensão traseira anterior que eles estavam usando, ali, a partir dali, é que ele também começa a se reencontrar, talvez algo mais amigável ao estilo de pilotagem dele, né? E tem outras questões, ele fala do Brasil também, né? Fala daquele fim de semana. Tá bem legal, bem completa a entrevista, motorsport.com, você vê, lê, né, a entrevista do nosso Roberto Quinquero com o André Kimi Antonelli de maneira exclusiva.